Se você tem dificuldades em entender matemática, você acha que a matéria é difícil, ela não entra na sua cabeça, então continue assistindo esse vídeo porque hoje eu vou te explicar por que isso acontece, por que você tem dificuldades com números e como resolver isso. Fala galera, aqui é o Ryo e eu quero começar essas aulas já falando sobre um assunto que eu acho que é a maior dificuldade de todos os alunos: matemática. E por que diabos você não vai bem em matemática? Porque o conhecimento de exatas ele é construído como se fosse um castelo de cartas. Se você tiver a base fraca, é impossível de você subir os próximos níveis sem que o seu castelo de conhecimento caia. Então o que acontece? Provavelmente você ia mal quando você era criança em matemática. Você tirava, sei lá, 8. Sim, 8 em matemática eu considero como sendo uma nota ruim, porque matemática ou é 0 ou é 10, ou você sabe ou você não sabe. E aí que tá a questão. Ah, mas eu só tirei 8 porque eu errei o sinal. Mano, se você errou o sinal, que é uma das coisas mais imbecis de matemática, não significa que você tem que tirar 8, significa que você tem que tirar 0, tá ligado? Porque se você erra um negócio por distração, que seja o que for, você errou a soma, você errou a multiplicação, você errou um negócio idiota, significa que você não tem preparo para aprender um conceito mais difícil, tá? Então assim, quando você aprendia multiplicação, você tirava 8, significa que quando você aprender potência, você não vai tirar de 8 para cima, você sempre vai tirar de 8 para baixo. Então, digamos, você tira 7 em potência. Aí você vai aprender equação, mano, você vai tirar 6. Quando você for avançando, cada vez mais você vai ter mais dificuldade. Porque esse tanto que você não aprendeu direito antes, vai se tornar, vai potencializar e vai ficar cada vez mais difícil o negócio. E aí, o que você faz? Você desiste? Não, pô, você só tem que estudar um pouquinho de matemática básica, tá ligado? Não é um negócio difícil, não é um negócio impossível, não é um negócio que vai te dar trabalho. É matemática básica, velho. Você só tem que aprender, revisar algumas coisas de soma, multiplicação, divisão, tal. O que é matemática básica, né? Operações básicas, fração, porcentagem, regra de 3, proporção, é basicamente isso, cara. Não é muita coisa, é um negócio super simples. Para qualquer pessoa que está no colegial consegue aprender isso daí tranquilamente. E como eu sei que você aí tem dificuldade em matemática básica? Então, vamos lá, responde uma questão muito simples. Quanto que é 23 vezes 7? Já sabe a resposta? Se você não sabe a resposta, você tem dificuldade em matemática básica. Nesse vídeo, então, eu vou te passar exatamente como que você faz para aprender essa matemática básica sem perder nenhum minuto do seu dia. Você não vai ter que parar para estudar para aprender isso. Você vai continuar a sua vida normal e ainda assim você vai estudar matemática básica, tá? Sem nenhum esforço. Mas isso só no final do vídeo. Outro problema muito comum em matemática, que atrapalha todo mundo, que me atrapalha inclusive, são as nomenclaturas, velho. Como que as pessoas dão uns nomes idiotas por uma coisa que é muito simples de entender em matemática. Quer ver um exemplo? Ó, divisão. Quando a gente aprende divisão, a gente não aprende simplesmente a dividir o negócio e sair feliz com isso. Os professores querem que a gente decore o nome das partes da divisão, tipo divisor, dividendo, quociente. Até hoje eu não sei o que é cada um e não importa você saber o nome disso daqui. Porque lá fora os caras não perdem tempo com esse tipo de coisa. Você aprende a dividir, você aprende esses nomes, mas não cai nenhum exercício. Por exemplo, te dá uma divisão e pergunta qual que é o quociente da divisão. Mano, se pergunta esse negócio pra mim, eu já choro, porque eu não sei qual que é o quociente. E aí eu vou lá e descubro que o quociente é o resultado da divisão. Mas porra, se o quociente é o resultado, por que não chama de resultado, tá ligado? Quer dizer a mesma coisa, mas coloca um nome diferente. Mano, eu não sou matemático, eu não sou obrigado a decorar o termo científico do bagulho. Tá ligado? Eu só quero fazer a conta. Vocês também só querem fazer a conta, então não precisa usar esses nomes. Tá? E isso atrapalha. Então, por exemplo, eu estava vendo uma matéria sobre troncos, né? Tronco de pirâmide, que é um assunto que é chato. Então, tronco de pirâmide é o sólido formado por uma secção transversal em uma pirâmide. Porra, quando o aluno lê um negócio desse aqui, já era, fudeu. Ele não entendeu nada da matéria. Ele já desiste, ele acha que é difícil a matéria. Mas na verdade o que está falando é o seguinte aqui. Imagina um tronco de árvore, né? Pega a árvore, corta e aí fica aquele toco no chão. Aquilo é o tronco, por exemplo, da árvore. Agora você pega uma pirâmide, você corta a pirâmide e o que fica lá no chão é o tronco da pirâmide. É uma coisa simples assim. Só que aí ele começa a usar termos tipo secção transversal. Secção transversal é você pegar o machado e cortar a árvore no meio, tá ligado?
é fazer um corte reto com o chão. Secção transversal é isso. Por que você não traduz, né, para a cabeça do aluno que já não entende nada, tá, numa linguagem mais acessível? É esse que eu acho que é o papel do professor. E você como aluno, se você não tem um professor que traduz para você, você tem que dar um jeito de inventar uma linguagem para você entender o que significa aquilo. Depois que você entende, depois que você traduz, fica muito mais fácil, tá, entender matemática. E agora, finalmente, vamos falar sobre como que você faz para estudar matemática básica sem perder muito tempo do seu dia. Eu quero que você faça o seguinte: você vai pegar um assunto de matemática básica, tipo soma. Você vai fazer o quê? Você vai pegar seus momentos que você não está ocupado. Por exemplo, você foi cagar. Ao invés de ficar no celular mandando mensagem no WhatsApp, você pode até mandar mensagem no WhatsApp, mas num breve intervalo você vai pensar numa conta, numa soma para fazer. Tipo 23 mais 14. 37. E vai se exercitando a sempre pensar em uma conta, em resolver uma conta cada vez mais difícil, até que você encontre o limite daquilo que você acha que é difícil de fazer de cabeça. Grandes problemas das pessoas que não entendem matemática é que elas fazem muita conta escrita. Fazer conta escrita, mano, faz seu cérebro retroceder, tá ligado? Você tem que fazer conta de cabeça em matemática. No máximo você vai usar o papel para anotar qual é o resultado da conta para você fazer contas mais difíceis. E aí eu quero que você vá pensando justamente qual que é o limite da sua dificuldade em somas. Então você vai começar a pensar números cada vez maiores. Sei lá, 37 mais 42, 37 mais 29. 37 mais 29 meu cérebro trava. Ele não consegue pensar no resultado fácil. Aí você vai pensar como que você faz para resolver essa conta de cabeça. Tenta dar um jeito. Tenta inventar uma lógica para você resolver isso, para fazer o cálculo mental. Que esse vai ser o tema do próximo vídeo. A gente vai começar a estudar as propriedades da soma que talvez você nunca tenha pensado, mas eu vou trazer aqui à tona para a gente ficar questionando e ficar brincando, fazer esse exercício mental. Porque quanto mais seu cérebro pensa sobre matemática, tá, mais ele consegue compreender matemática, óbvio, né? Só que como a gente tem um certo repúdio ao assunto, a gente fala, não vou ficar perdendo tempo com isso, né? A gente não desenvolve a nossa mente. Só que como a gente está fazendo esses pensamentos, em todo momento que o nosso cérebro está ocioso, por exemplo, quando a gente está no banheiro, quando a gente está andando, quando a gente está indo para a cozinha pegar um chocolate, quando você está tomando banho, esses são os momentos onde você pode treinar esse tipo de pensamento, fortalecer seu raciocínio matemático. Tá? Ninguém vai saber, você não vai passar vergonha, ninguém vai te chamar de nerdão. E, bom, próximo vídeo então eu lanço isso. Se você tiver interesse em saber desse assunto, me segue no Facebook, no YouTube, onde quer que seja, e ativa as notificações para você receber. Eu vou tentar postar nos grupos também, né? E se você está gostando desse vídeo, se você tem interesse em saber mais, aprender mais, deixa um comentário, comenta aí alguma coisa, sei lá, jabuticaba, tá? Comenta alguma coisa aí, para eu ter noção de que esse vídeo está funcionando. Então, até a próxima aula.